Esse é o podcast HB Saúde. Fique por dentro de tudo o que acontece na área da saúde, a qualquer hora e em qualquer lugar. Nesse episódio, a gente dá continuidade ao conteúdo sobre o Setembro Amarelo. E para isso, eu converso com a infectologista, médica da linha de frente de atendimento a pacientes com Covid-19, doutora Cássia Stofoletti. Doutora, bem-vinda de volta ao nosso podcast. E neste mês, conhecido como Setembro Amarelo, nós temos uma mensagem muito importante de acolhimento e de olhar o outro. Mas nós estamos vivendo um momento muito particular de isolamento social. Dessa maneira, como acolher emocionalmente alguém que precisa de apoio emocional, de apoio psicológico diante desse cenário? Realmente, esse é um momento de uma discussão bastante importante. Talvez nós estejamos agora vivendo um momento, um Setembro Amarelo único. E digo único não só porque nós estamos vivendo a pandemia de Covid-19, nós já vivemos outras pandemias, mas porque talvez as emoções humanas nunca foram tão debatidas quanto elas têm sido nos últimos anos. É bastante complexo quando nós precisamos analisar o Setembro Amarelo, como encarar, como valorizar tanto a vida. E é valorizar a vida, valorizar estar perto, quando há mais de 6 meses nós estamos promovendo o fato de que precisamos ficar em casa e que nós precisamos manter o distanciamento social. Nesse sentido, talvez a melhor forma de acolher alguém que precise de ajuda ou de apoio emocional seja reconhecendo o que está acontecendo com o outro. A gente precisa entender que nesse cenário as pessoas estão trabalhando exaustivamente. Não é só isso, elas não se alimentam como se alimentavam anteriormente, talvez não tão bem. Elas não têm um sono reparador e não só esse sono não é reparador, quanto muitas vezes há pesadelos, há ansiedades, há dificuldade para iniciar esse sono. Em todo esse contexto, nós temos indivíduos já com um nível elevado de cansaço e não é necessário que ele seja, por exemplo, o indivíduo que esteja trabalhando na linha de frente ou seja um profissional de saúde. Estamos todos vulneráveis a esse momento de grande potencial de desencadear conflitos e transtornos mentais e psicológicos. Acredito que a grande verdade é que nós estamos sendo atropelados por um mundo de emoções, não só, mas por um mundo de informações e que infelizmente muitas vezes não são verídicas, então é preciso ter um discernimento muito grande nesse sentido. Eu convido todos a, inclusive, pensar agora, fazer uma reflexão rápida. Quando que nós sentimos tanta falta de um abraço que não agora? Eu acredito que esse é um momento que nós estamos sentindo muita falta de chegar perto. Nós somos culturalmente pessoas que gostamos de nos tocar, que gostamos de tocar o outro, de abraçar. E o distanciamento social que nós tanto temos que promover, ele deve ser feito de uma forma muito saudável. Ele deve ser feito no sentido de prevenção. Nesse sentido, inclusive, quantos idosos nós não estamos vendo que estão sendo, inclusive, deixados no final de semana sem ser vistos, com apenas uma ligação, porque o familiar evita de levar a criança ou mesmo de fazer uma visita a esse idoso e ele se sente abandonado. São muitas as pessoas que têm, inclusive, esse sentimento exacerbado nesse momento, justamente porque eles não têm um apoio, ou um almoço de domingo, ou um aproximar, um leve toque, ou uma pergunta, que seja ela muito simples, uma chamada de vídeo, apenas para questionar naquele momento. E aí? Como você está? Está precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer? Ainda que por uma ligação telefônica, ainda que por uma ligação de vídeo, isso é possível. Então, talvez reconhecer que estejamos sozinhos, que estejamos passando por um momento de tantas emoções e ansiedades, talvez seja o primeiro passo para acolher a ansiedade do outro. Nós temos que nos reinventar e encontrar alternativas, não é, doutora? Exatamente. Eu acho, inclusive, que representa muito o Setembro Amarelo nesse contexto de Covid-19, a palavra reinvenção. Eu acho que nesse mês, mas principalmente nesse ano de 2020, o que nós mais conseguimos foi nos reinventar. Nós conseguimos reinventar a questão do autocuidado, nós conseguimos reinventar o contato social, como manter o distanciamento e ainda assim tentando estar perto. E mais do que isso, acho que nós estamos conseguindo reinventar as formas de afeto e as formas de prestar solidariedade,
pois são tantas as pessoas que assim estão. Então, Setembro Amarelo, talvez ele esteja representando muito mais do que nos outros anos. É um mês de valorização da vida, onde nós queremos promover a vida. Nesse mês, nós também estamos promovendo solidariedade e compaixão ao outro, não só no escutar, mas sim em acolher, em entender a dor alheia. E essa dor, ela tem sido muito preponderante em algumas situações, principalmente se nós pensarmos nos indivíduos que estão sendo acometidos pela Covid-19. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que quando nós não estamos ali com o medo de estar doente ou medo de transmitir o vírus a uma pessoa que pode ser vulnerável, um ente querido que está no nosso redor, a gente pode acabar inclusive acometido pela doença. E quando acometido, nós temos outros medos. Nós temos o medo da morte, inclusive da internação, de uma passagem pela UTI, de estar ali naquele momento sozinho. Então, nesse momento, a mensagem maior é acolher, compreender a dor alheia, o momento de solidão que talvez até então não era verbalizado e assim poder prestar um ouvido. Eu acho que nesse momento nós precisamos ouvir o outro antes de mais nada. Doutora, muito obrigada pelas informações e você que nos ouve, compartilhe essa ideia. Envie esse episódio a alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você acabou de ouvir o podcast HB Saúde, sempre trazendo informações e novidades sobre a área da saúde nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, YouTube e também no site HB Saúde. Nos aplicativos, dá para seguir a gente e você não perde nenhum episódio. Até o próximo!